Bom, bem-vindo ao Power Minds, mais uma edição aí. Hoje é o meu primeiro episódio, então muito obrigado, Dr. Bruno. Também é o meu primeiro episódio. É o meu primeiro episódio. É o seu também? Então, muito legal, gostei dessa parte. A gente já estava conversando, já conheci um pouquinho do Dr. Bruno e vou passar um pouco para vocês também dele. Nosso podcast fala um pouco de negócios e como a sua profissão impacta positivamente a vida da pessoa. Dr. Bruno aqui é neurocirurgião, então a vida dele impacta positivamente aí, a vida da pessoa, da família da pessoa e leva isso até para gerações, como ele pode ajudar. Então, Dr. Bruno, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado pelo convite, fico feliz em ser o primeiro, né? Estrear aí o podcast. Ficamos felizes também. E Bruno, vou começar então do início, né? Sim. Então, o que te levou à medicina quando você era adolescente lá em São Luís do Maranhão? Então, realmente eu sou maranhense, nasci em São Luís, morei lá a vida inteira e, na verdade, nunca pensei em... Como todo mundo queria jogar algum esporte, ser jogador, eu nunca tinha pensado em ser médico, não sou de uma família de médicos. Mas, em algum momento, aí, na hora de decidir para o vestibular, eu gostava mais da área de biologia, química, tudo, e achei legal cuidar das pessoas, né, tudo, é sempre uma coisa nobre. E aí decidi fazer medicina. Aí fiz lá em São Luís mesmo, na Universidade Federal do Maranhão, na UFMA. E aí depois que eu acabei, aí durante a faculdade eu achei, assim, descobri que eu queria ser cirurgião. Aí eu gostava de qualquer cirurgia, eu achava aquilo muito, assim, era emocionante, era uma coisa assim, você salvar ali a pessoa com suas mãos, né, a pessoa morrendo e salvar e tal, aquilo ali era uma coisa, acho que para todo mundo é bem cativante, né, você poder ver ali alguém em ação e pensar que, poxa, eu poderia ser essa pessoa, né, então, e aí dentro das cirurgias que eu acompanhei, cirurgiões gerais, pediátricos, coloproctos, ginecologistas obstetras, e acompanhei um neurocirurgião, cardiocirurgião, e aí eu percebi que dentro desse meu amigo, que é meu amigo até hoje, neurocirurgião, meus dois amigos, um deles jogava basquete, joga até hoje. Eu jogava basquete também. E aí eu posso lá te acompanhar no teu trabalho um dia, eu era acadêmico, aí eu fui lá. Aí eu percebi que ele fazia cirurgia de crânio, que assim é fantástico, né? Ver o cérebro ali e tudo. Cirurgias para hipófise, que fazia por dentro do nariz, né? Colocando uma câmera, um microscópio. Cirurgias da coluna, né? Do pescoço pela via anterior, posterior, coluna lombar. Cirurgia da coluna pelo abrindo o tórax, abdômen. Então eu percebi que o neurocirurgião ele não operava só a cabeça, ele operava todo o corpo humano, cirurgias de nervos periféricos, dos braços e pernas. Então, e por isso que eu fui para a neurocirurgia, que eu, assim, além de fascinante que o cérebro e também tem aquela, quando eu era acadêmico, antes de entrar na faculdade, eu achei que um dia, quando eu fosse neurocirurgião, neurologista, eu ia entender tudo sobre o cérebro, inclusive sobre a mente. Mas, na verdade, não é bem assim. A gente entende tudo sobre o cérebro, o encéfalo, o cerebelo, tudo, as vias, como funcionam, mas a mente humana ainda não foi desbloqueada completamente, né? A gente não sabe como ela funciona exatamente, né? Então, essa aí é uma questão. E aí, por isso, eu acabei, por tudo isso, eu acabei virando neurocirurgião. Só que lá em São Luís não tinha especialização, residência médica em neurocirurgia. Então, eu tive que fazer prova no Brasil todo, e um dos lugares que eu consegui passar na prova foi em Campinas, no Hospital Mário Gatti. E aí eu fiz residência lá. E aí acabou que eu me formei lá, e aí conheci minha esposa aqui, em Valinhos, aqui do lado em Valinhos. E aí ela não quis mudar para lá, eu acabei ficando aqui. E aí depois fiz Unicamp, mestrado, e aí não deu mais para voltar. Inclusive, eu acho que esse é o hospital que você está até hoje, né? Sim, aí depois que eu me formei na residência, eu já estava entendendo que eu não ia voltar. Eu não estava aceitando, mas eu já estava entendendo que eu não mando em nada. E aí eu fiz prova de concurso público para a Prefeitura de Campinas. Eu sou funcionário da Prefeitura e trabalho até hoje no Hospital Mário Gatti. Eu fui coordenador dos residentes. Hoje em dia eu sou preceptor dos residentes. E trabalho treinando os jovens neurocirurgiões. Ainda me sinto jovem. Eu sou jovem, mas treinando outros jovens. Outros jovens, exatamente. Uma parte interessante que você falou é que você está no hospital, concursado, ensinando outros jovens também. Conta um pouco para a gente, se você faz plantão, se você está na área acadêmica, se você atende consultório, que eu acho que é uma dúvida de quem não é da medicina. Essa é uma pergunta
que tem várias camadas. Eu vou tentar responder da forma mais completa, não sei se eu vou conseguir. Mas assim, então, o médico hoje em dia ele tem um leque muito grande de atuação. O médico ele pode atuar como médico raiz, né? Cuidar de pessoas e dar plantão. Pode atuar como influencer, youtuber e dar dicas e tal. Ele pode ser empresário, montar uma clínica ou participar de uma clínica, começar um negócio, desenvolver um produto, um remédio. Trabalhar com pesquisa na indústria farmacêutica, por exemplo, de órteses e próteses, ajudando os engenheiros e químicos a desenvolver. Então, consultor, pode ter cargos políticos, a gente vê muitos médicos políticos. Sim, sim. Então, é um leque muito grande que, de alguma forma, os médicos acabam, né, atuando de todas essas formas. Na medicina, atuando como médico tradicional raiz, que é como eu faço, eu trabalho em todos os modelos. Tá? Então, eu trabalho no SUS, como concursado da Prefeitura de Campinas. Eu trabalho no modelo de saúde suplementar de convênios, atendendo pacientes de convênios de saúde, e trabalho no mercado particular, atendendo pacientes particular. E, então, cada modelo tem uma forma. No SUS, sim, trabalho de plantão. Tá? Então, porque o hospital que eu trabalho, que é o Mário Gatti, é um hospital de trauma, e a gente tem que estar ali presente para atender cirurgias de urgência, emergência, etc. Nos hospitais privados, que eu atuo aqui na região e tudo, em São Paulo, também tem um tipo de plantão que é à distância, né, que você é acionado e atende até o hospital. E tem o consultório, que você pode atender apenas pacientes particulares, ou você pode atender pacientes particulares e de convênio. E aí eu também trabalho nesse modelo em que eu atendo os pacientes da minha área, que é neurocirurgia. E aí, nessa área, eu sou um pequeno empresário, porque aí eu tenho que ter pelo menos algumas pessoas trabalhando junto comigo para potencializar a qualidade do meu serviço, né? Porque, na verdade, eu sou um prestador de serviço. Né? E eu presto serviço nesses 3 diferentes modelos de trabalho e meu trabalho é praticamente o mesmo. Eu dou o meu melhor todo dia, em qualquer lugar. Mas o perfil do trabalho é diferente, porque são desafios diferentes, né? Então, enquanto no plantão do SUS eu estou numa situação ali de traumas graves, doenças muito graves e que você não sabe o que vai acontecer, muita adrenalina e tudo. No consultório já é paciente com uma hora marcada, você sabe, conhece às vezes o paciente, ele está voltando com você, já acompanha, você segue a história dele, você envelhece junto com ele, vocês acabam tendo uma relação ali humana de troca de experiências, né? E você vai cuidando dessas pessoas e é um pouco mais tranquilo. Hoje, assim, no meio da minha carreira, não sou assim tão iniciante. Eu me sinto ainda iniciante, mas já tenho uma experiência boa, mas estou entrando no meu pico técnico, na minha opinião. Ainda tenho muito a aprender, óbvio, mas eu já tenho um nível técnico muito alto e eu consigo ver que os pacientes, eles procuram a gente com medos, com doenças e não interessa de onde ele vem, qual o nível socioeconômico, cultural, social, onde ele mora, qual país, se ele fala a sua língua ou não. Você está ali para resolver. E não interessa se você é um jovem neurocirurgião, um neurocirurgião no meio da idade ou mais velho. Você vive de resultado. E todo dia é um novo dia. Não interessa se você salvou 100 pessoas. Se está na 100ª cirurgia e não dá certo, você só vai lembrar daquela. Sim. Aquilo vai fazer mal para a pessoa, vai fazer mal para você, psicologicamente, fisicamente. Então, a medicina realmente é muito desafiadora, quando estou falando só da parte médica, né? Sim, com então, certeza. por tudo isso, eu acho que com o tempo a gente tem assim, um prazo de validade, você consegue, assim como um atleta, nós somos pessoas de alta performance, pelo menos na neurocirurgia. Sim. Então, a gente tem que atuar, às vezes, dormindo pouco, comendo mal, tem que ficar longas horas numa cirurgia, tem um estresse psicológico e emocional grande, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Algumas pessoas não conseguem ter uma carreira tão longeva, porque tudo isso acaba afetando a gente de algum jeito. E aí você acaba adquirindo uma pequena zona de conforto, como todo mundo, né? E a gente quer ficar nela. Então, para se manter no pico do seu jogo, o mais tempo possível, no ápice da sua capacidade técnica, realmente você tem que ter um trabalho físico, se cuidar, ir à academia, fazer um esporte, ter atividade social, dormir, comer, porque realmente é uma maratona. Entendeu? Então, quando eu entrei nisso tudo, eu não sabia nada disso. E não tinha, quando eu me formei médico, eu não tinha muita preocupação, ninguém tinha preocupação, nem os médicos,
A sua própria com a saúde. própria saúde mental, burnout e tal. Ninguém tinha muito essa preocupação, mas por incrível que pareça, nós não tínhamos conosco, nós mesmos. Né? Cuidava então, das outras pessoas e não olhava para si mesmo. Aí né? hoje, sim, assim, já existe uma preocupação nas faculdades de medicina e tudo. O que é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse cuidado com a nossa mente, com o nosso corpo, como que você vai ter a casca dura para aguentar ver uma pessoa, às vezes, ter um problema na sua frente, ou até vir a falecer, você tem que falar com a família, ficar muito tempo pensando naquilo, aquilo afeta a forma como você é, sua forma de se relacionar. Às vezes você perde um paciente num dia, no outro você tem que estar no consultório normal. Salvando outra vida. E a outra pessoa não sabe o que você está passando. E ninguém quer saber mesmo, entendeu? Então, na verdade, essa casca grossa, com todo esse cuidado que a gente está tendo com esses novos estudantes de medicina e tudo que tem que ter, eu ainda acho que agora foi muito para lá. Então, a gente tem que criar um modelo que a gente proteja a saúde mental e física dos médicos que estão sendo formados e treinados, mas, ao mesmo tempo, não prive eles de passar por essas coisas que nós, da geração anterior, passamos, de ser cobrado, assediado moralmente, ser chamado de várias coisas quando você falha. E isso era normal. Sim. A gente fala hoje, parece uma atrocidade, mas isso era normal e fazia parte do trato. Eu não questionava meu chefe quando ele me assediava moralmente, porque aquilo fazia parte do trabalho, entendeu? Eu não ficava chateado do ponto de vista pessoal. Aquilo era normal. Profissional. Né? Aquilo faz parte. Eu fiz, falhei, e ele tá me ensinando a não falhar mais. Tava tudo certo. Hoje não é bem assim. Hoje mudou um pouco essa parte dos acadêmicos? Sim, hoje mudou. Hoje a pessoa assim, ela tem muito mais redes de segurança em volta dela e ela acaba desabrochando, assim, amadurecendo mais tarde. Isso não é só na medicina, né? Em toda a sociedade, mas é porque como a nossa área tem pouca margem para erro, a neurocirurgia, então isso é preocupante. Então vai ter aí uma geração formada talvez aí com... Não é todo mundo, eu estou generalizando, mas óbvio que tem verdadeiros diamantes sendo formados por aí. Sim. Cirurgiões, neurocirurgiãs muito bons aí sendo formados. Mas, de um modo geral, é um problema geracional que a gente vai chegar no ponto certo e vai ficar tudo bem. Achar o ponto de equilíbrio. Exatamente. Porque agora tem muita facilidade, né? Sim. Tem inteligência artificial que a gente estava conversando. Exatamente. Informação, né? Você abre o YouTube, tem um monte de vídeo de tudo, né? ChatGPT, Gemini... Grok e tudo. E cada coisa não deixa de ser verdade. Às vezes um dá 21% de chance de dar certo aquele procedimento, o outro 19%, mas só que depende da pessoa, do corpo da pessoa, não é algo exato para vocês. A medicina não é uma ciência exata, é verdade. Existem estatísticas, né? Você vê quantas cirurgias de coluna cervical podem dar essa complicação, por exemplo, rouquidão. Tantos por cento. Existe aquela estatística. E você é humano, você vai estar dentro da estatística humana, da humanidade. Né? Então, não tem o que fazer. Mas, a nossa função também como médicos é expor isso aos pacientes. Quando a gente vai propor um tratamento, seja um remédio ou uma cirurgia, a gente tem que falar das complicações, efeitos colaterais. Essa medicação tem tantos por cento de chance de causar sonolência excessiva. Essa cirurgia tem uma chance de causar uma rouquidão, que vai mexer no pescoço. E aí é de tantos por cento. Né? Óbvio que quando acontece com aquela pessoa, para ela não é 1%, para ela é 100% que aconteceu com ela. Então, e essa é uma perspectiva e a gente tem que conviver com isso. Óbvio que não dá para virar as costas, ser um psicopata e não é. Você sofre, você fica com aquele problema dentro da sua mente para sempre e é assim. E esse tipo de inteligência emocional e força mental que o treinamento de uma residência de neurocirurgia traz e que é muito bom. Então, só amarrando tudo, eu acho que eu consegui responder mais ou menos a pergunta de várias camadas de como que é a atuação do médico nos níveis de consultório, plantão. Então, eu faço um plantão por semana e trabalho também em consultórios e ambulatórios em hospitais. E uma outra parte que você falou é a relação da família. Você não atende só pessoas, você atende toda a família. Como que é isso pós-cirurgia? Como que você lida na cirurgia e pós-cirurgia? Isso aí é interessante também. Na verdade, assim, tem dois modelos, né? No modelo de cirurgia de urgência, às vezes você está no hospital, você está em casa e você é acionado pelo hospital onde você trabalha e vai lá
e você não tem um tempo de conhecer direito a pessoa e a família. Você chega lá, tem um breve contato, vê o paciente, vê o que aconteceu, entende tudo, propõe um tratamento às vezes cirúrgico e vai falar com a família. Fala, aconteceu isso, isso e isso, o tratamento dessa doença é cirúrgico, precisa ser feito logo. Então você entrou ali na vida daquelas pessoas, né? De uma forma, eles não escolheram você, não pesquisaram sobre você, não viram se tem empatia ou não com você, né? Sim. Então a gente também como médico tem que ter uma sensibilidade de saber que nós somos diferentes de várias outras pessoas e aquela pessoa especificamente não teve chance de escolher a gente. Então a gente tem que dar, assim, ser um pouco mais aberto e entender que também você pega aquela pessoa numa situação muito frágil, ela está ali num acidente, alguma coisa ali que inesperada, e você tem que trazer conforto, segurança, mas ao mesmo tempo tem que falar a verdade, que às vezes é um caso grave, tudo. Então tem essa situação. E tem a outra que o paciente está bem, está em casa, começa a ter um sintoma, vai no médico, aí você já faz um primeiro atendimento, pede um exame, ele volta, ou ela volta, aí você faz um diagnóstico, um tratamento, aí sim, é mais um pouco, eu acho um pouco mais fácil, já tem uma relação construída, se a pessoa tem alguma coisa que não deu certo, não gostou, ela vai em outra opinião, ou está desconfiado, hoje em dia também pode ver na internet, tudo, pode fazer telemedicina, né, com médicos tão longe, até fora do país, e aí ela pode escolher, não, vamos fazer o tratamento com você, então é um pouco melhor, porque quando chega realmente na hora da cirurgia, que é um tratamento invasivo e com riscos, né? A pessoa já está preparada e você também. Rola confiança. Para vocês irem nessa jornada, o médico e o paciente, entendeu? E hoje em dia, assim, o paciente muitas vezes ele vai em você, aí ele quer ser operado às vezes em São Paulo, que tem hospitais maiores, tudo. Aí isso tudo é combinado antes. Então, vamos operar em São Paulo? Eu opero em São Paulo. Vou lá, no final de semana, geralmente é mais fácil para mim. Tem menos trânsito, tudo. Vamos a São Paulo com o paciente, a gente opera no hospital XYZ, que ele achar melhor, e funciona super bem. Só que isso tem que ser tudo combinado antes, né? Depende muito de uma conexão que tem que haver. Isso é outra coisa que a gente estava falando sobre marketing, né? Que é a área de vocês, a sua área. Eu acredito que você tem que fazer uma divulgação do seu trabalho, mas da forma como você é. Você é aquela pessoa e pronto. E se eu não conseguir agradar essa outra pessoa para operar comigo, ou vir no meu consultório, tá tudo bem. Sim. Ela vai ser operada, vai ser tratada por outro médico e tá tudo certo. Você não vai ser dono de todos os pacientes, você não vai convencer pessoas a fazer o que você quer. Não, não é isso. É sobre ajudar pessoas e você vai ajudar uma de cada vez, porque na nossa área, como pensando agora o médico empresário, a gente tem que estar presente. Falando como empresário, como vocês falam, nosso produto, né, não é escalável. Ele é escalável até certo ponto. Se eu quiser escalar meu produto, eu tenho que dar um passo para trás e ser empresário. E contratar outros médicos para trabalhar na minha clínica. Se eu sentar e atender e operar, eu preciso fazer um de cada vez. Tem um limite para isso, de horas no dia, de tempo, de capacidade física e mental. Né? Então, é uma coisa também que eu penso muito. Então, assim, eu tenho que, na verdade, mostrar para os pacientes quem eu sou e deixar eles decidirem o que eles querem fazer. Eu tenho que expor para eles o que é científico, o que é correto, o que é o melhor para eles. Tem essa opção, essa opção, essa opção. E eu acho que o melhor para você é isso. E aí ele que... doutor, eu vou pensar. Às vezes o paciente fica com vergonha de falar que vai outra opinião, tá tudo bem também. Então, nós como médicos, a gente não pode também ficar chateado com o paciente, entendeu? Certeza. Eu fico feliz que ele saiu de lá esclarecido. Se ele vai continuar comigo ou não. E tem também uma situação que é menos comum, esse tipo de situação que a gente está vivendo aqui, a gente está gravando um conteúdo e tudo, as pessoas vão me conhecer um pouco antes de irem comigo, isso é bem legal. Eu percebi que quando eu comecei a fazer isso me ajudou, porque você acaba atraindo pessoas que pensam como você, que têm uma empatia igual, com você. E porque às vezes tinha uma situação no começo da minha carreira que alguns pacientes vinham ser tratados comigo e eu não me conectava com eles. E eles queriam ser tratados comigo e eu não estava confortável com eles. Isso é delicado. E é difícil. E acontece até hoje, mas
cada vez menos, porque hoje as pessoas elas pesquisam o médico e elas vão às vezes na consulta já sabendo mais ou menos o que esperar, né? Isso facilitou. Elas se conectam primeiro para depois ir para a consulta. Exatamente. Isso é bom, eu acho que é bom para todo mundo. E você falou uma parte da telemedicina, agora a gente foi para a rede social, tudo. Eu vou mudar um pouquinho mais dentro desse assunto que é a inteligência artificial. A gente fica vendo, por exemplo, a gente que não é médico, recorde sendo batido, cirurgia em outro continente, através da robótica, inteligência artificial. Como que você vê essa área na sua especialidade? Na neurocirurgia, não, eu acho que vai impactar, está impactando todas as áreas, isso não é bolha, veio para ficar, inteligência artificial já era, é uma avalanche, não tem como parar mais. Robótica também, né? E aí a fusão dessas duas é o que faltava. Na verdade, veio primeiro a robótica e agora a inteligência artificial. Então agora é uma questão de tempo, na minha visão, aqui estou dando a minha visão, não sou especialista em inteligência artificial nem robótica, eu sou médico, estou dando minha opinião de leigo. Eu acho que agora falta só realmente colocar a inteligência artificial dentro do robô e eu não sei o que a gente vai fazer. Vai mudar tudo. E a gente vai procurar uma profissão, outra profissão. Não sei o que a gente vai fazer. Mas sim, eu acho que em termos de capacidade mental versus capacidade computacional, óbvio que o computador é melhor, né? Então, por exemplo, eu acho que a capacidade de dar laudos, de avaliar exames, eu acho que isso aí já existe e vai ser cada vez melhor. Hoje em dia é usado de uma forma auxiliar os humanos, né? E eu vejo hoje que dessa forma é a melhor forma, mas realmente existe aí um flerte entre não precisar mais dos humanos, né? Então, eu não sei como é que vai ser isso, mas na área de diagnóstico, porque a máquina que faz as imagens, né? E o médico avalia, mas o computador a inteligência artificial pode ser treinada para avaliar isso e talvez um humano supervisionar. As cirurgias que são... Indo mais para cirurgia... Atendimento, mesma coisa. O paciente pode falar os sintomas e a inteligência artificial vai num organograma. Só que aí eu acho que vai sobrar, no final de tudo, na medicina, a empatia. Então, tem até alguns trabalhos científicos que eles colocam assim, que as especialidades que vão demorar mais dentro da medicina. As especialidades médicas que vão demorar mais para ser extintas pela IA e robótica. São aquelas que têm alto nível de empatia e alto nível de movimentos de precisão humana. E a neurocirurgia é uma delas, porque nós temos movimentos de precisão muito grandes e, por trabalharmos com cirurgia, temos que ter empatia, porque a gente está lidando com a vida, com a morte, com sequela, com dor, sofrimento, amor, alívio, esperança. E isso eu acho que é a última barreira... Nem sei se um dia pode ser vencida pela robótica e inteligência artificial. Mas então, como nossa especialidade de neurocirurgia tem as duas coisas, eu acho que vai demorar um pouco ainda. Tá? Mas essas outras que exigem apenas capacidade mental, computacional, com baixa empatia, essa que não precisa estar lidando com o paciente, eu acho que essas vão sofrer primeiro. Né? E aí a questão das cirurgias com robô, isso já é muito, assim, já é normal, é normal. Na neurocirurgia ainda não. Na urologia, as cirurgias de próstata por robótica são muito utilizadas. Cirurgias abdominais, torácicas já existem. Tem relatos de várias outras aí, mas ainda não realizadas por inteligência artificial que eu saiba, só por robô, né? E humano operando o robô. Mas eu acho que é possível em cirurgias que tem o passo a passo... Que, por exemplo, a cirurgia que tem todo o passo a passo, corta aqui, faz ali, que é mais ou menos ensaiada, uma cirurgia que não é de urgência, uma cirurgia programada, em que o computador teria acesso às imagens do paciente antes, eu acho que pode acontecer. A neurocirurgia ainda não tem, assim, um robô, a gente queria um robô, não temos ainda. Existe um braço robótico que nos auxilia a colocar parafusos com mais precisão, isso já existe e é utilizado, tá? Mas no crânio ainda não tem. Na cirurgia craniana não tem. Na coluna tem esse, mas é bem, na minha opinião, é uma coisa que ainda está bem... assim, já é muito útil, mas poderia ser melhor. Ele poderia, na minha opinião, fazer mais do que só isso, mas já é uma grande ajuda. Aumenta muito a precisão de coluna. Não estou falando das cirurgias de coluna
de todas elas, apenas das que tem que colocar parafuso na coluna para fixar. Então, o braço robótico já ajuda através de uso de neuronavegação, que é uma outra tecnologia que é tipo um GPS, um mapa, que consegue localizar as estruturas dentro do crânio ou na coluna com mais precisão, sem a gente ter que ver diretamente, como se visse por trás ali, né? Você já usou, sabe? O neuronavegador é uma técnica muito difundida na neurocirurgia. Sim. Basicamente, você pega uma tomografia, uma ressonância do paciente, joga dentro de um computador, e aí coloca uma antena, né, assim como esse foco aqui, que vai estar virada para o paciente, e aí a antena de infravermelho ela vai ler uma outra antena que vai estar na cabeça do paciente, por exemplo, que vai estar fixa, e aí você vai informar através de uma anteninha. Aí o computador vai falar assim, coloca na ponta do nariz do paciente, aí você coloca, põe no olho e tal. Aí ele vai mapeando, você vai dizendo para ele onde estão as coisas. Aí ele mapeia. Aí baseado nisso, ele vai ter o exame do paciente, aí você vai encostando e vendo o que tem ali atrás, entendeu? Sim. Então isso já é usado. Então com essa tecnologia de neuronavegação na coluna, o braço robótico ele consegue nos auxiliar a colocar parafusos mais precisos. Ainda não é muito difundido, mas já é bem utilizado, bem comprovado, assim, é usado aqui em São Paulo tranquilamente. Já. E falando de cirurgia, teve alguma que marcou você, seja por complexidade ou pelo próprio fato do pós, da família às vezes ficar muito emocionada, que é a parte que a IA nunca vai substituir a gente. Isso é verdade. Eu não consigo dizer uma, mas assim, eu reflito muito sobre isso, sobre essa parte aí. Me vejo assim como, assim, teve um livro que eu li uma vez que se chama Musashi. É uma história japonesa, já foi contada várias vezes, e é a história de um samurai que vai evoluindo, né? E tem vários outros contos na literatura de vários outros países, inclusive no Brasil, de personagens que vão evoluindo, né? Então eu percebo assim, quando eu era mais no início da minha carreira, os pacientes que mais me marcavam não eram os pacientes em si, eram as cirurgias. Então, as cirurgias mais complexas, cada coisa que eu consegui fazer sozinho, que eu consegui evoluir, e aquilo me marcava, eu falava, nossa, essa foi... Eu nunca vou me esquecer. E conforme essa parte técnica vai sendo dominada ao longo da sua carreira, você vai dando menos valor. Aquilo vai virando igual andar de bicicleta. Então, por mais... E aí que está a magia, na verdade, né? Então, para você que não sabe nada da minha área, nossa, vai abrir uma cabeça, aquilo é incrível, como ele consegue. E eu também já fui assim. Eu também, quando eu estava iniciando a faculdade, nossa, como ele consegue abrir uma cabeça e fechar e o paciente sai acordado. Como que a gente faz uma cirurgia com o paciente acordado, como na cirurgia de Parkinson, que a gente estava falando. O paciente está acordado, fazendo uma atividade, sendo operado, como isso é possível. Tem cirurgias para tumores cerebrais na área da fala, que a gente precisa também operar com o paciente acordado, falando com a gente. Isso é fantástico mesmo. Até hoje eu fico impressionado. Mas ao longo da minha carreira, eu comecei a ficar... Hoje em dia, por exemplo, o que mais me marca são as histórias das pessoas. Porque essa parte de operar em si, realmente, conforme eu fui dominando as técnicas e me sentindo... Aquilo foi ficando normal. Sim. Infelizmente. Então, assim, quando você é um novato em qualquer coisa... Cada pequeno avanço seu, cada coisinha que você faz, você já fica, nossa, que legal, isso aqui é muito legal, que bom. E aí, quando você vai virando um veterano, é triste, mas as coisas não te impactam mais da mesma forma, né? Sim. E aí você vai buscando outras formas de se motivar para continuar evoluindo. Então, hoje em dia, me impacta mais como a doença afeta o paciente e a família, como eu como instrumento, vou ajudar a desenrolar aquele problema e aliviar a dor ou trazer a cura, ou, enfim, aliviar o sofrimento ou trazer a cura. E isso que é o que eu mais... Hoje em dia eu me interesso mais pelas pessoas do que antes. Sim. Até é ruim eu falar isso, mas é a verdade. Antigamente eu me interessava pelo desafio manual, uma coisa mais superficial, uma coisa mais rudimentar. Mas na minha evolução humana e espiritual, hoje essa parte técnica já virou banal. E, infelizmente, eu não penso mais muito sobre ela, porque eu tenho saudade da época que eu ficava treinando movimentos e vendo vídeos e lendo livros de anatomia. E eu lembro quando eu estava nessa dor do crescimento, né, neurocirúrgico, eu pensava, nossa, será que um dia isso vai ser fácil para mim? Eu não vou precisar ficar revisando cada coisa antes de cada cirurgia. E hoje que chegou esse dia, eu nem me lembro mais. E aí, às vezes eu penso e olho para trás, quando eu vejo, estou treinando alguém,
E eu vejo a pessoa com uma dificuldade numa coisa que hoje é banal para mim, onde fica uma coisinha, um detalhe anatômico, e fala, nossa, aí eu me lembro, eu também já fui assim. Já passei por E isso. eu achei que eu nunca ia dominar essa técnica, o que ia demorar muito, o que ia sempre doer. E hoje em dia não dói mais, hoje em dia eu me acostumei. Na verdade, continua sendo difícil, só que eu já estou acostumado, porque eu faço isso muitas vezes, durante alguns anos já, entendeu? Sim. E eu vejo quem está começando, eu penso, nossa, e aí dá para ver no olhar da pessoa que ela está pensando aquilo que eu já pensei, eu não vou conseguir. Isso aqui é muito difícil, não vai dar certo. Só que você só precisa insistir até que você vai conseguir. Só que quando você está lá naquele começo, você não consegue ver a obra pronta, então você acha que não vai dar certo. E aí que está o erro de alguns que acabam desistindo, e aí não conseguem. E aí acabam fazendo neurocirurgia, mas não opera crânio. Ou faz crânio, não faz coluna. Não faz, enfim, ou para de operar e fica só atendendo. Então tem várias nuances. Ou alguns médicos que param até de virar médico e vão para outras áreas, né? Porque tem dores do crescimento no processo de lidar com outro ser humano de uma forma tão íntima e às vezes tão difícil, né? E não é fácil, não é fácil. Só que a magia está aí, em você fazer parecer fácil uma coisa que é difícil. Sim. E aí é que está a magia. E eu entendo agora, mas quando eu era um jovem médico ou um acadêmico, eu via os meus, assim, as pessoas com as quais eu olhava e me espelhava, eu quero ser igual a esse cara. E eu vi eles fazendo uma coisa que eu achava que era impossível eu conseguir um dia, e eles fazendo de uma forma tão natural. E hoje eu sou eles e eu estou influenciando outras pessoas. E eu tento ser sempre um bom modelo para os jovens, porque eu tive bons modelos e eu quero passar isso adiante, né? Eu tenho essa consciência de que nós somos, na verdade, uma grande escola, né? E tá na minha vez, que eu estou no meio entre as gerações, mas eu já tive no começo, depois eu vou estar no fim, eu vou precisar da ajuda desses, né? Então, na verdade, a medicina tem que ser vista como uma grande irmandade, em que não tem eu muito melhor que você melhor que eu, a gente está junto, porque nosso objetivo comum é o mesmo, é ajudar as pessoas. E esse equilíbrio entre ser médico e ser um empresário, ele tem que ser muito equilibrado. Você não pode pensar só em ser médico. E muito menos só no dinheiro. Sim. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que fazer o seu melhor como médico e ter uma remuneração digna por isso, que temos, graças a Deus. Sim. Então, isso também é uma coisa que tem que ser falada, né? Eu sempre comento muito com meus residentes isso. E passando para o final, fazer a última pergunta para você, exatamente disso. O que você vê no futuro para você? Você tem os seus acadêmicos, você tem seu lado empresário, você acabou de falar para mim agora que o corpo vai dando uma desacelerada também. E como que você se vê daqui para frente? Não sei. Eu, sinceramente, você está na parte de fazer e... Eu sempre... eu nunca soube, na verdade... Eu nunca olhei muito para frente. Na verdade, eu sempre tive uma visão que era de ser neurocirurgião. Depois que eu descobri que eu queria ser médico e neurocirurgião, eu sempre tive essa visão. E de aprender o máximo de técnicas possíveis. Hoje, eu realmente não sei. Eu tento entender o que está acontecendo no mundo e me adaptar. Mas, assim, eu não me vejo não sendo médico. Então, assim, me vejo ainda sendo médico e neurocirurgião. E eu me vejo, assim, tentando evoluir junto com a tecnologia, como eu tenho feito. Na verdade, várias coisas que foram acontecendo na minha área eu consegui acompanhar e estou sempre na crista da onda. E eu pretendo ficar assim. Para isso, eu já tenho uma noção que eu preciso cuidar do meu corpo e da minha mente para poder ter uma longevidade e acompanhar todas essas evoluções, que agora com inteligência artificial e robótica, elas vão ser cada vez mais rápidas. E não dá para ficar para trás. Realmente, eu já entendi que não existe a zona de conforto. Isso aí é uma coisa utópica. Ela só existe nos livros, não existe no mundo real, não existe. Se você está vivendo numa zona de conforto, você não está vivendo. Está errado. Você está parado, entendeu? Então, isso eu já entendi também. Então, eu me vejo evoluindo de forma sustentável, consciente. A medicina, eu acho que não deve mudar, não deveria mudar. O pessoal fala, a medicina é sacerdócio. É sim, é sacerdócio. Aí tem uns colegas que falam, não é, a gente tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Mas tem a parte do sacerdócio não tem nada a ver com isso. Então, nós temos que brigar por condições melhores de trabalho? Sim, no Sistema Único de Saúde, no sistema suplementar de convênios.
temos que ter melhores condições, temos que ter, mas a medicina continua sendo sacerdote. O fato de eu cuidar de uma pessoa não vai mudar, Sim. não vai mudar, isso nunca vai mudar, entendeu? Isso vai evoluir, mas isso é uma coisa imutável, o médico vai cuidar de outra pessoa. E ponto, isso nunca vai mudar. A forma como isso vai acontecer, eu consigo hoje fazer uma consulta à distância? Sim. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É óbvio que não é a mesma coisa, mas é possível. É possível. É muito melhor a pessoa fazer uma consulta à distância primeiro e depois ela pega um avião e viaja para passar em consulta com você? Sim. Claro, para que eu vou fazer ela vir de avião de lá de longe para passar em consulta comigo e já que ela não gosta nem de mim? Sim. Entendeu? Não faz sentido. Então faz uma consulta à distância, não dá para examinar direito, a gente pede para levanta, vira, faz assim. Tem algumas formas de examinar por telemedicina, existem algumas técnicas, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então aí eu me vejo evoluindo com a sociedade, mas não vejo como mudar a minha essência. Nosso cérebro ele trabalha com partindo para um pouco de neurociências. Sim, aí no finalzinho, sim. Nosso cérebro ele trabalha com padrões, Então, se você tem um padrão de dormir, de acordar, de comer, de se ver, eu me vejo assim, esse é o seu padrão. Se você quer mudar um padrão de comportamento, isso demora muito. Tem estudos que mostram que pode demorar de 21 dias até 3 anos para você mudar um simples padrão de comportamento. Entendeu? Então, eu acho muito difícil eu hoje mudar meu padrão completamente de comportamento. Eu posso me adaptar de acordo com a inovação e com a sociedade. Mas eu acho que eu me vejo sendo médico, cuidando de pessoas. Conforme eu vou envelhecendo, eu acho que eu vou perder um pouco, né, da minha força aí de resistência física, e aí vou acabar migrando para trabalhar com pessoas mais jovens, que é o normal, trabalhar como empresário, trabalhar de uma forma mais administrativa. Mas eu acho difícil me afastar da medicina, assim, e da neurocirurgia muito menos, entendeu? Então, continua sendo médico, essa é a sua resposta do futuro. A medicina é a certeza. O que vier junto com a medicina, você está aceitando. E a medicina eu não vejo como ela não cuidar de pessoas. Sim. Eu acho que a forma como isso vai acontecer, realmente, acho que vai mudar muito, mas eu não sei o que vai vir. Eu tenho que estar pronto para mudar. Exato. Ninguém sabe, né? Agora tá mudando o mundo rapidamente, que a gente nem sabe o que vai acontecer, né? O mundo tá girando mais rápido. Bom, doutor Bruno, muito obrigado pelo papo de hoje. Obrigado a vocês. Gostei. Parabéns. Obrigado a você e vocês. Eu gostei muito aqui da sua presença. O podcast já existe, mas foi a primeira vez, você também é a primeira vez, você mandou muito bem. Agradecer quem está acompanhando a gente aí de casa. Teremos mais vídeos. E, doutor Bruno, se apresente para o pessoal, mostre sua rede social. Queria agradecer aí a todos que assistiram. Quem quiser ver cortes aqui, ou algum conteúdo dessa conversa, ou algum outro conteúdo sobre neurocirurgia, eu tenho um canal no YouTube que é bem técnico, são só neurocirurgias mesmo, e chama Dr. Bruno Bogea. E no Instagram também, @Dr. Bruno Bogea, que lá eu posto algumas coisas, curiosidades sobre neurocirurgia, e um pouco de vida mesmo. Assim. Eu também tenho uma vida, tenho uma família. É um ser humano comum. Como todo, eu sou um ser humano bem comum, bem comum. Bom, então muito obrigado.